Olá, internautas do Bocão News. Estamos aqui hoje com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia, Dr. Francisco Magalhães. Ele que assumiu o posto após a lamentável perda do colega e ex-presidente José Caires, que faleceu em 2012. Doutor, após assumir a gestão, qual foi a dinâmica imprimida no sindicato, da continuidade ao trabalho do ex-presidente? Como foi assumir o sindicato e o que o senhor já aponta de frutos desse trabalho aqui à frente da entidade? Olha, primeiramente, realmente foi bastante traumática para o conjunto da categoria, né, a morte de Caires. Caires era um colega que eu tinha uma relação muito próxima a ele, nós éramos como irmãos, né, tínhamos uma relação muito bem próxima. E a perda foi um trauma, né? Agora, o que resta depois de um ocorrido desse é a gente buscar trabalhar mais ainda, né? E dar seguimento a todo o trabalho que não só Caires fez, né? Mas eu costumo dizer que o sindicato tem 80 anos e você manter uma entidade como o Sindicato dos Médicos, viva, no dia a dia, dando resposta aos anseios, é um trabalho muito árduo, né? Então, Caires, ele faz parte da memória, para você ter ideia, esse prédio aqui tem o nome dele, isso foi cobrado pela categoria, isso não foi a diretoria, foi a categoria que cobrou, então a perda foi irreparável, mas de qualquer forma, hoje, o sindicato tem honrado o nome de Caires, tem dado a resposta à dinâmica, né? Não é porque sou eu, mas todos aqueles, toda a diretoria tem se disponibilizado e nós estamos dando esse seguimento aqui. O sindicato é um sindicato que tem 80 anos, fez no ano passado, é um dos mais antigos do Brasil e este sindicato ele tem feito, vamos dizer assim, um contraponto em relação à sociedade, porque quando nós vamos buscar melhores condições de trabalho para os médicos, nós estamos, por tabela, construindo com essa sociedade também um melhor atendimento à população, aos usuários do SUS e do setor privado. Certo. Queria perguntar ao senhor, esse fato recente aí que chamou a atenção de toda a população de Salvador, que foi o sequestro de uma médica no estacionamento do Hospital São Rafael aqui em Salvador. Ela em seguida sofreu violência sexual e, enfim, isso chocou de certa forma toda a população de Salvador. Enquanto sindicato que representa a categoria, o que está sendo feito em termos de cobrança de segurança dos profissionais, nesse caso específico, como está sendo o acompanhamento do Sindimed? Olha, isso é uma coisa frequente, isso aconteceu agora com a colega, mas isso é uma coisa frequente. Para você ter ideia, aqui no Hospital Santo Amaro, é frequente os médicos serem chamados à noite para ir fazer um parto, e ali é um estacionamento aberto, né? Quando ele para o carro, já houve médico sequestrado, já houve médico assaltado, já houve médico que sofreu os mais diversos tipos de constrangimento. Felizmente ainda não houve um caso de morte, mas isso é uma frequente. Nas unidades públicas, para você ter ideia, em termos de assalto, é muito frequente. No Hiperba, por exemplo, houve um médico que ele parou o carro dele, ele foi abordado, ele foi assaltado, levaram o carro dele, entendeu? No posto agora aqui da federação, da prefeitura, uma médica pediatra, ela foi abordada, ela entrou no sanitário, enfim, em Valéria, enfim, todo nas unidades públicas e privadas acontece isso. Infelizmente, o imaginário do indivíduo é de que ali tem um cidadão, um trabalhador que tem um porte, tem um poder econômico maior, então a abordagem já é direcionada. Nós temos ido, já fomos diversas vezes, eu acho que 2 ou 3 vezes, em contato com a Secretaria de Segurança Pública, com o comandante da Polícia Militar, fazemos isso de forma frequente. Em relação específica dessa médica, nós tivemos
um contato recente com o hospital, né? Eles se mostraram, né, bastante sensível. Eu acho isso extremamente importante, porque, infelizmente, quando acontece um fato desse, o outro lado tenta descaracterizar, dizer que é mentira, que não houve nada disso. Não, o hospital admitiu, é uma coisa pública, e já está tomando as providências. Pelo menos ele passou para a gente que está tomando as providências. Nós esperamos que isso venha a acontecer. A colega, ela sofreu uma violência, não só pela situação de ser mulher, mas acima de tudo por estar num pós-parto. Aí é mais dramático, entendeu? Ela teve recentemente criança, então você imagine como é que essa mulher não deve estar se sentindo. Então nós temos essa obrigação de correr atrás, de buscar resolver esse problema aí. E o hospital afirmou, chegou a dizer que tem imagens, vídeo monitoramento desse possível suspeito, não? Olha só, o hospital disse que cobrou da empresa, né, da empresa do estacionamento. A empresa, me parece que até agora não ofereceu essas imagens, né? Agora, nós vamos ao secretário de Segurança Pública e vamos cobrar que ele obrigue a essa empresa a fornecer essas imagens, entendeu? A imagem é uma necessidade. Eu acho que a empresa tem obrigação de fornecer, né, não só para os órgãos de segurança pública, mas para toda a sociedade. Falando um pouco da gestão de hospitais aqui na Bahia, recentemente também o Conselho de Administração da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, aprovou a medida que transfere a gestão do Hospital Ana Nery para a EBSER. Isso foi, de certa forma, negado até pela Secretaria de Saúde do Estado, mas que também admitiu que isso pode vir a ser negociado, essa transferência de administração do hospital. Na opinião do senhor, enquanto representante da categoria, isso traria benefícios ou prejuízo, essa mudança de administração desse hospital específico? Olha, eu acho o seguinte, todo o ente público, ele tem que ser administrado pelo público. Essa é a opinião nossa, entendeu? Acho que quando você transfere, você pode estar tendo a certeza que vai aumentar os custos, que vai trazer uma descontinuidade, entendeu? Nós temos diversos exemplos. O próprio Hospital Ana Nery é um exemplo. Por quê? Porque quando você tinha uma gestão, que agora você está mudando, já há uma descontinuidade, já muda tudo. Eu vou lhe dar um outro exemplo que nós estamos vivendo, né? Juazeiro. Juazeiro tem um hospital, rapaz, belíssimo. Hospital maravilhoso. Para você ter ideia, é um hospital que atende 57 cidades daquela região ali do Vale do São Francisco, atende paciente de Pernambuco. Petrolina, que é uma grande cidade, é atendido pelo Hospital Regional de Juazeiro. Quem dirigia era o IMIP, Instituto Materno Infantil de Pernambuco. O que é que acontece? Por uma briga lá interna deles, né, da gestão do governo, está se mudando. E aí? Aí quem fica exposto fica os trabalhadores, mas também a sociedade, os usuários ficam numa exposição, entendeu? Isso traz um prejuízo sério. Eu estive lá, o hospital, para você ter ideia, tem uma unidade de queimados, tem uma unidade de oncológica. O colega estava fazendo um tratamento de um paciente com leucemia, ele estava preocupado, ele ligou para mim: Francisco, o tratamento do cidadão está dando certo, do paciente está dando certo, e nós vamos ter que interromper? Quer dizer, essa é uma situação que o médico fica com as mãos atadas, entendeu? Então, eu acho que toda gestão deveria ser direta. É a minha opinião, é a opinião, e eu acho que isso daí é constitucional. Nós estamos pedindo que a lei seja cumprida. Nós não estamos pedindo nada de diferente, não. Se a lei fosse cumprida, eu posso garantir para você, entrando na área do SUS, o SUS seria uma maravilha, mas a lei do SUS, ela é bonita, na teoria, a lei 8080 é uma maravilha. Qualquer país do mundo gostaria de ter uma lei dessa, mas infelizmente os nossos governantes, seja ele federal, estadual e municipal, descumprem essa lei. E aí, o que é que nós estamos verificando? A população
está à mercê de toda essa situação. A população é que está exposta, o cidadão está exposto a essa mazela que, infelizmente, nós encontramos no dia a dia na saúde pública. Muito tem se falado realmente de que o SUS, se fosse colocado na prática, o que existe na Constituição, na lei, no que foi estipulado no projeto, seria outra realidade. Na sua opinião, o que falta ou qual seria o primeiro passo a colocar isso realmente para valer nesse país, né, na setor da saúde? Falta, acima de tudo, vontade política. Porque o SUS não é programa, o SUS não é política de governo, o SUS é política de Estado. É uma coisa muito maior, entendeu? Então, isso seria se o governo federal, se a presidenta da República botasse isso na cabeça dela, se os governadores botassem isso, os prefeitos, nós teríamos agregado à sociedade uma condição melhor, entendeu? Você não precisaria de forma nenhuma ter saúde suplementar, plano de saúde, você, eu e qualquer um pagar. Porque quando nós estamos pagando a esses planos de saúde, indiretamente ou diretamente, nós estamos tirando dinheiro do SUS, nós estamos tirando dinheiro da assistência à população, entendeu? De uma forma mais geral. Então, o SUS, ele precisa ser exercido na sua plenitude, na forma de que todo cidadão, independente de raça, de credo, de condição econômica, social, ele tenha acesso a esse SUS. É isso que nós, médicos, médicas, trabalhadores, enfim, que todos nós precisamos trabalhar. É buscar que a política do SUS ela seja exercida na sua plenitude, entendeu? E que todo cidadão tenha o mesmo direito. Infelizmente hoje, para você ter ideia, um cidadão pobre, desapessoado, sem nenhum recurso, ele fica à margem desse SUS, ele tem uma assistência precária. Mas aquele indivíduo que às vezes tem um poder econômico e tem uma interferência política, ele tem sim acesso ao SUS, ele tem um atendimento qualificado. Isso é prático, entendeu? Aí é que vem a coisa. Você vê, o SUS tem hoje, é campeão em transplante público no mundo, isso é referência. Atendimento a paciente portador do vírus HIV é referência. Vacinação, isso é referência. Quer dizer, tudo isso é referência SUS. Mas, infelizmente, você chega no hospital público, você vê aquela mazela, entendeu? Aí se esquece todo esse lado bom, todo esse lado positivo e se vai ver o outro lado. Eu estou dizendo para você, eu estou vindo do hospital de Juazeiro, lá o hospital é maravilhoso, rapaz. Você pensa assim, poxa, que hospital, se todos os hospitais fossem assim, os médicos comprometidos, outros trabalhadores comprometidos, e aí vem uma situação dessa de descontinuidade. Aí a culpa é do gestor, porque se tivesse concurso público, todo mundo fosse contratado, tivesse um salário digno, tivesse uma condição digna de trabalho, não precisaria nada disso. Aí, infelizmente, nós ficamos nisso. E aí eu digo para você, eu costumo dizer que o SUS tem uma tríade que emperra nele, que é a falta de gestão, nós não temos gestores preparados para assumir o SUS, a falta de dinheiro, saúde é caro, saúde é investimento. Hoje você tem a média de vida do brasileiro ultrapassa os 78 anos, isso é maravilhoso, as pessoas estão vivendo mais, entendeu? Com saúde. E, infelizmente, os desvios, a corrupção, o que se rouba no SUS hoje, entendeu? É diversas Petrobras. Pode ter certeza no que eu estou te dizendo. Eu tenho conhecimento, nós temos vivido história do desvio do dinheiro público no SUS e que causa prejuízo para o cidadão. Aquele cidadão que vai a um posto buscar um remédio básico, quando ele chega lá e diz, não tem esse remédio. De quem é a culpa? É desse desvio, desse roubo que acontece, infelizmente, ainda no SUS, entendeu? Então, nós hoje temos esse desafio, buscar que o SUS seja exercido na sua plenitude. Agora, doutor, o senhor fala assim que existe esse roubo, falta remédio, é porque houve um desvio, porque isso então não é
investigado pelas autoridades que competem esse serviço de investigação, de ver onde é que está ocorrendo esse desvio? Você acha que isso está sendo acobertado ou falta também vontade de que seja apurado esses ilícitos? Olha, falta de denúncia não é, porque nós no Sindicato dos Médicos denunciamos isso constantemente. Todas as vezes que acontece os desvios, nós imediatamente fazemos com as autoridades, seja ele o Ministério Público, seja ele a própria Secretaria, o DataSUS, entendeu? Todos eles nós fazemos essa denúncia. Se não tem vontade política de exercer na sua plenitude essa investigação, aí é outro problema. Eu acho, inclusive, que deveria existir por parte, por exemplo, do próprio Ministério da Saúde, uma força-tarefa para verificar isso. Mas a gente não vê isso. O Ministério da Saúde é omisso nisso aí. Eu vou contar uma história para você. Eu trabalhei numa cidade em que, isso já tem algum tempo, mas eu trabalhei numa cidade em que o prefeito era dono de um posto de gasolina. O posto de gasolina era dirigido pelo sobrinho dele que estava metendo a mão do dinheiro do posto de gasolina. Aí o tio disse, bom, eu tenho que tirar esse rapaz. Foi o que ele fez. Ele tirou o rapaz do posto e botou no hospital. Sabe o que aconteceu? Em 1 ano e meio, esse rapaz fez uma fortuna de mais de 500 mil reais. Aí, quer dizer, ele tirou o problema dele lá do posto, mas botou no serviço público. Isso acontece todos os dias. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Quando está próxima a eleição, e no ano que vem nós vamos ter eleição, tem algumas empresas, entendeu? Que vivem aí, empresa laranja, que vive aí na periferia, esperando. Quando ele vê que um candidato a prefeito vai despontar, vai ganhar aquela eleição, ele imediatamente vai lá e diz, meu amigo, eu estou trazendo para você um apoio. Aí o cara, ótimo. Quando ele vai ver, ele bota o apoio, não veladamente, entendeu? Não claro, e coloca dinheiro na campanha. Quando termina a eleição, esse indivíduo já recebe a benécia. Ele praticamente compra a Secretaria de Saúde, entendeu? Aí ele bota uma falsa cooperativa para contratar os médicos, ele bota uma empresa para fornecer medicamento, que fornece material de baixa qualidade, entendeu? Tudo isso acontece no SUS. Você não imagina o sofrimento de quem trabalha no serviço público de saúde, o que é que acontece, entendeu? Então nós estamos vivendo um paradigma que a sociedade ela precisa se organizar, ela precisa tomar para si esse aspecto e dizer, olha, vamos dar um basta nisso aí, entendeu? Então nós aqui do sindicato, no dia a dia, nós fazemos isso, nós cobramos das autoridades, entendeu? Às vezes somos até mal vistos, mas isso é o papel que o sindicato exerce no seu dia a dia. Exatamente nesse sentido que eu queria perguntar, doutor. Em meio a tantas denúncias que o Sindmed sempre vem fazendo, eu tenho acompanhado, denúncias de que leitos estão sendo fechados, de que existem filas para cirurgias urgentes e tal. Eu queria saber do senhor qual o diagnóstico, qual o raio-x hoje da saúde na Bahia, a saúde pública em si. O senhor acha que teve melhoras nesses últimos anos? Qual é, assim, a visão que o senhor tem hoje? Olha, se eu for dizer a você que a saúde está bem, eu estou mentindo, né? Eu acho que nós estamos com um problema muito sério na saúde pública, né? Dentro do ponto de vista do contingenciamento que está sendo feito em relação às verbas para a saúde, né? Nós estamos com um problema muito sério, vamos dizer assim, de falta de expectativa, por exemplo, de você ampliar esse serviço. Nós precisamos ampliar o serviço de saúde. Eu digo para você, a Bahia é um dos últimos estados em transplante. Nós somos um estado tradicional, o quarto estado em termos de arrecadação no Brasil, quarto, quinto estado, não saberia dizer a você propriamente, e nós estamos lá atrás em relação, por exemplo, a transplante, entendeu? Então, nós precisamos mudar esse quadro que está aí. Nós temos feito, junto aos gestores, esse contraponto. Você vê, uma cidade como Salvador, ela tem uma baixa resolução em termos de PSF, entendeu? Em CAPS, hoje o doente mental só tem para ele uma alternativa. Ou ele vai para a cadeia, ou ele vai
perambular pelas ruas como maltrapilho, entendeu? Como indigente, ou então vai para o cemitério. Essas são as alternativas hoje que é dado à saúde mental na cidade de Salvador, entendeu? Nós estamos hoje, vamos dizer assim, numa situação difícil. A saúde, por exemplo, de Salvador é uma lástima, entendeu? Apesar do prefeito, o atual prefeito, é uma lástima. Eu estou dizendo isso aí para você com conhecimento de causa, entendeu? O estado da Bahia, do mesmo jeito, os municípios, eu trabalho no município, eu sou médico e trabalho, exerço minha atividade, eu trabalho no município que eu vou lá, que de 15 em 15 trabalho 3 plantões seguidos, uma cidadezinha pequenininha, entendeu? Para você ter ideia, não tem raio-x, não tem laboratório, entendeu? Então nós vivemos numa dificuldade. Aí vem aquela história que quando a presidenta Dilma lançou o Mais Médico, e eu fui abordado pela mídia, eu disse, é uma cortina de fumaça que está se jogando em cima de um fato que o governo deveria enfrentar com tranquilidade, arregaçar as mangas e enfrentar, não. Preferiram jogar em cima dos médicos essa responsabilidade, entendeu? A culpa da saúde está assim, não são dos médicos, a culpa é sim da política. Eles é que são os grandes culpados dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, eu diria a você que o que nós estamos precisando hoje é mudar esse paradigma. Então, agora entraram em um outro aspecto. Vamos abrir escola de medicina por todo lugar. Isso é outra falácia. Não se abre escola de medicina como se abre um boteco na esquina. Formar um médico, e eu digo para você que o médico brasileiro é um dos melhores médicos do mundo. É um dos melhores médicos do mundo. Ele não é o melhor, mas é um dos melhores médicos do mundo, porque o médico brasileiro, ele procura se reciclar, ele procura se aperfeiçoar, entendeu? Para dar uma melhor condição, apesar de que os gestores, tanto público quanto privado, criarem dificuldade para esse médico se aperfeiçoar, o médico brasileiro, ele tem uma necessidade disso. Então, hoje, está se construindo, está se edificando escola em qualquer esquina. Isso é um prejuízo. O Brasil é hoje, ao que me consta, o segundo país que tem mais escola de medicina, só perde para a Índia. E mesmo assim, querem fazer escola aí à torta e direita para se formar o quê? Para se fazer curandeiros, para se fazer pajé. Então, é isso que eu estou vendo vindo lá do governo federal. Não é coisa diferente. Estão querendo fazer um mau médico agora. Estão querendo fazer um médico de péssima qualidade. Enquanto se deveria investir nas atuais escolas, fazer com que as escolas que tem aí, por exemplo, nós temos uma escola aqui, que foi a primeira escola da América Latina, que é da Universidade Federal, que serviu de modelo para se fazer outras escolas no mundo, na África, na própria América do Sul, na América Latina. Essa escola serviu de modelo, hoje ela está caindo aos pedaços, está sucateada, entendeu? Com um corpo clínico sucateado. Então, o que está se precisando hoje é que o governo invista nessas escolas, se melhore a formação dos professores para que formem profissionais qualificados e não ficar se criando uma bandeira política, entendeu? De se dizer que vai se abrir escola de medicina em qualquer lugar, que não vai formar. Eu estou lhe dizendo que nós tivemos aqui na Bahia uma experiência da escola de Jiquié, que os estudantes vieram ao sindicato, pedir ao sindicato que fechasse aquela escola, porque aquela escola não estava formando médico, entendeu? Então, hoje, eu digo para você, nós precisamos que o político, entendeu? Mude o seu paradigma em relação à saúde, ele saia desse discurso de querer tirar proveito, né? E faça efetivamente tenha uma mudança de atitude em relação à saúde. Doutor, falando nessa questão de mudança, com a entrada do governo Rui Costa, veio também o secretário Fábio Vilas Boas, que está tentando, na verdade, implantar os consórcios em regiões da Bahia. O senhor acredita que isso pode trazer alguma mudança no cenário de oferta de serviços na saúde no interior da Bahia? Eu vou dizer uma coisa para você com toda sinceridade. Eu tenho 30 anos, estou fazendo esse ano 30 anos de formado.
tenho pelo menos 27 anos correndo todo o interior da Bahia. Eu sou um andarilho, um médico andarilho. Eu trabalhei em mais de 25 cidades. Fui expulso da maioria deles, porque quando eu chegava e que eu dizia minha opinião, então o prefeito mandava cortar minha cabeça. Entendeu? Eu fui expulso assim, trabalhando ali na área, fazendo um parto. Ó, o senhor está demitido. Por quê? Não sei. Mandaram ele demitir. Era assim que acontecia comigo. Então eu conheço muito bem qual é a realidade do interior. Os prefeitos do interior, nenhum deles querem ver saúde de qualidade. Eu não conheço um que tenha feito um investimento para querer uma saúde de qualidade. Os prefeitos querem tudo dado. Eu vou dar um exemplo para você, agora no Mais Médico. Foi o que eles fizeram. Quando chegou o Mais Médico, ele dispensou todos os médicos, mesmo sabendo que ia ter uma saúde de baixa qualidade, entendeu? Então, na realidade, o que nós estamos, a expectativa que nós temos hoje é seguramente de que essa história de consórcio, isso não vai resolver o problema. Infelizmente, essa é uma realidade que eu estou vendo. Porque o prefeito, ele quer o seguinte, ele quer que você vá lá, trabalhe, entendeu? Para ele, né? Não é para o povo, não é para ele, e que depois ele tire os frutos, né? Ele colha aqueles frutos. Então, quando vai meter a mão no bolso para gastar, rapaz, aí o cara, eu estou gastando com saúde. Não está gastando, isso é investimento, mas eles pensam desse jeito. Então, eu não acredito, sinceramente, que vá ter logro essa questão de consórcio, porque os prefeitos, eles querem exatamente isso. O que eu acredito para resolver o problema da saúde é se criar carreira de Estado na saúde, como tem na justiça, entendeu? Se criar carreira de Estado, é o quê? Fazer concurso público, se colocar o médico, o enfermeiro, o nutricionista, enfim, todos os trabalhadores da saúde ali naquele município. Nós já tivemos essa experiência no Brasil, entendeu? Nós já tivemos essa experiência lá atrás no Brasil, entendeu? E que, infelizmente, o governo federal suspendeu, mas que pode voltar, entendeu? Agora, tem que ter investimento. Um país que pela lei diz que o Estado tem que investir 10% do seu produto interno bruto em saúde e só investe menos de 4%, você pode ter certeza que vai ter problema, porque o cobertor é muito curto. Então, nós temos esse problema aí e o político, ele é o culpado de tudo isso aí. Doutor, só para a gente concluir aqui a nossa conversa, eu queria ouvir o senhor também a opinião a respeito dessa novela envolvendo o Hospital Espanhol. Diz que vai fechar, recentemente a Justiça determinou que seja vendido, né, o imóvel. Em termos de consequências do fechamento desse estabelecimento, mão de obra que está sendo dispensada, como é que o senhor está vendo esse fechamento, questão de diminuição do atendimento aqui em Salvador, você acha que isso pode ter consequências graves? O que pode vir depois? Olha bem, eu vou dizer uma coisa para você, você está fazendo uma abordagem aí interessantíssima sobre o Hospital Espanhol. Quando nós começamos um movimento no Hospital Espanhol, os médicos da emergência, nós fomos taxados que o sindicato dos médicos estava querendo fechar o Hospital Espanhol, muito pelo engano. Nós estávamos chamando a atenção da sociedade de um patrimônio que não pertence aos espanhóis, pertence ao povo da Bahia, porque ali foi construído com o dinheiro do povo da Bahia. Tem o dinheiro dos espanhóis, do governo espanhol, mas... Teve empréstimo do governo. Exatamente. Então tem dinheiro público ali. Então o que eu poderia dizer a você é que hoje esse aparelho importante que é o Hospital Espanhol fechado, isso eu diria que é um prejuízo grande. Você imagine só, um hospital de 300 leitos, sendo que 60 leitos é de UTI fechado, alguém está sofrendo por causa disso aí. O que foi que desde o início disse, o governo deveria chamar para ele, o governo do estado deveria chamar para ele e depois resolver, vai vender, não vai vender, o que viesse a acontecer, o governo da Bahia deveria chamar, assumir aquilo ali, entendeu? Botar para funcionar e depois se discutia o que é que iria se fazer, se o governo iria comprar, se ia transformar público, se ele não iria se transformar em ser público. Por quê? Porque nós temos um sofrimento muito grande, os corredores dos hospitais cheios, uma lista imensa de pessoas na regulação esperando atendimento. Agora, o que eu poderia dizer a você, que isso que aconteceu com o Hospital Espanhol, provavelmente vai acontecer com os outros, porque esse modelo que está aí de filantropia,
de organização social, isso para mim está superado, isso vem desde de quando o Brasil foi fundado, de 1549. Então, esse modelo, para mim, ele já se encerrou, entendeu? Não dá mais para se levar nesse amadorismo, porque para mim isso é um certo amadorismo. E aí entra uma situação interessante, que é a saúde suplementar, os planos de saúde. Esses deitam e rolam. O Bradesco, a Sul América, enfim, essa turma ganha muito dinheiro e presta um péssimo serviço. Ele cria uma situação. Agora, por que eles fazem isso? Porque ele tem respaldo, por exemplo, do presidente da Câmara dos Deputados, que recebeu dinheiro na campanha dele, dos governadores, dos presidentes. Só para você ter ideia, o setor de plano de saúde botou 49 milhões na última campanha eleitoral. Então quem é que vai fazer alguma coisa contra ele? Ninguém. Quem é que vai fiscalizar? Ninguém. Entendeu? Então essa é uma situação que o cidadão está exposto. A Agência Nacional de Saúde é uma brincadeira, é uma palhaçada. Eu digo para você, até com respeito aos palhaços, entendeu? É uma vergonha essa fiscalização. Agora, recente, nós tivemos uma briga com o Bradesco, e aí nós entramos com ação na justiça. A ANS teve a cara de pau de dizer que não era para dar reajuste a médico, dizer a juíza. Eu, se fosse a juíza, eu mandava prender o presidente da ANS por desrespeito, porque quem paga o salário dele somos nós, o cidadão, e não o Bradesco. Ele estava tomando as dores do Bradesco, ele devia sair dali, entendeu? Porque isso é uma falta de respeito, é com a cidadania, com o povo brasileiro que paga o salário deles, entendeu? Então, eu queria dizer a você que, no meu entendimento, essa situação que aconteceu com o Hospital Espanhol, entendeu? É dramática. Tanto que eu fui chamado pela juíza, a doutora Ana Paola, entendeu? Que é da vara de execução, que está com problema, que me pediu ajuda ao sindicato para que a gente encontrasse uma forma de reativar o hospital, porque aquele hospital parado é um prejuízo. Só para você ter ideia, ele parado, ele gasta 80 mil por mês, então é prejuízo com a manutenção. Afora o risco de, quando se for reativar o hospital, o tomógrafo não presta mais, a ressonância não presta mais, as máquinas de hemodiálise não presta mais. Então, ela pediu ajuda. Eu estou levando ao secretário de Saúde do Estado um pedido para que ele tome as providências de reativar aquele hospital. Estamos pedindo ao governador Rui Costa que também tome essa providência, e até o prefeito ACM Neto que se sensibilize e reative aquele hospital, porque quem está pagando caro para isso aí é a cidadania, é o usuário, é a população. Então, nós precisamos reativar urgentemente o Hospital Espanhol. Caso contrário, nós vamos continuar com esse prejuízo aí no dia a dia da saúde. Certo. Doutor, para concluir de verdade agora, entre os desafios que o senhor vê hoje no Sindmed, qual seria aquele que o senhor classificaria como prioridade, que ainda não foi alcançado, mas é uma meta e que o Sindmed persegue para que a categoria tenha melhores condições de trabalho? Nesse cenário, qual seria esse ponto que o senhor indicaria? Eu diria que é tirar o médico da precarização. 80% da categoria médica hoje está na precarização. Você sabe o que significa isso? Mais doença para esses colegas médicos, mais dificuldade de vida para esses colegas médicos, prejuízo para a população. Então, o anseio que o sindicato hoje tem, o objetivo principal que eu almejo é que no serviço público nós tenhamos concurso público, se estabelecendo assim uma normatização da contratação desses médicos, e no serviço privado que eles sejam contratados com todas as seguranças, entendeu? Com carteira assinada, com direito, como qualquer um trabalhador. Infelizmente, aí eu vou dizer para você, o pior patrão que pode ter é o patrão de médico, porque eles são, eu chego a dizer que eles chegam a ser cínicos. Eles costumam dizer que os médicos estão ricos. Os médicos é que faz a riqueza deles.
ele se locupleta com a riqueza do conhecimento do médico, entendeu? E aí esse cidadão, às vezes, procura o médico para dizer, olha, o seu sindicato está querendo acabar com o seu emprego. São ainda covardes. Eu chego a dizer que eles ainda são covardes, porque pega o médico para dizer a ele, olha, se você fizer tal coisa, nós vamos levar você para o CREMEB, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quer dizer, hoje o objetivo do sindicato é que a categoria médica tome consciência da necessidade dele ter um emprego formal, com todas as garantias, com toda a segurança que qualquer trabalhador precisa. Principalmente esse trabalhador que é o médico, porque é um trabalhador que dura muito tempo, custa muito caro formar um médico para o Estado. Custa muito caro ao Estado brasileiro formar um médico. E o que nós estamos vendo é que a política que está aí fora está acabando com esse médico, está jogando esse médico no ralo, por culpa dessa política que está aí. Então, esse é o objetivo que o sindicato vê daqui para frente. Ok. A gente fica por aqui. Doutor, muito obrigado pela conversa, pela atenção aqui e até uma próxima. Muito obrigado a você. Eu fico muito feliz de estar nesse órgão de imprensa, que eu acompanho muito. E eu queria dizer a você que eu estou sempre à disposição. Um abraço, muito obrigado. Ok, obrigado.